Certo? Além disso, pessoal, a gente vai ter o cuidado com pacientes gestantes, evitando o ponto de baço pâncreas, tá? De baço ou de pâncreas, porque o baço pâncreas, para a filosofia chinesa, ele gera contração muscular. E como o útero é um músculo, ele pode gerar algum efeito e se a pessoa vier a ter algum problema, ela pode relacionar a acupuntura ou a auriculoterapia e isso pode trazer problemas para vocês. Então, se tiver uma pessoa grávida, evite usar esses pontos de baço de pâncreas, ok? Agora a gente vai direto para as pranchas. O que são as pranchas? A gente divide os pontos, que são muitos, em três categorias que a gente chama de pranchas, tá? A primeira categoria vai ser essa prancha de órgãos e vísceras, tá? Ela é a categoria que tem mais pontos, tá? Então, como que a gente vai fazer para delimitar os órgãos e vísceras? Eles vão estar principalmente, né, na sua totalidade, dentro da região da concha cimba ou da concha cava. Lembra que eu falei que aqui a raiz da hélix, ela divide o que é abdômen do que é tórax. Então, quando a gente trabalha a região da concha cimba, a gente vai pensar em todos os órgãos abdominais. Por exemplo, aqui do Shenmen, eu falei para vocês que vocês pulando, né? Se a gente pular essa parte da raiz inferior, a gente cai no rim. Então, a partir do rim, a gente vai ter referência para traçar todos os outros, que vai ser a bexiga, útero e próstata, tá? Para o seu lado mais anterior, aqui para o lado da frente, e pâncreas e vesícula biliar para o lado de trás. Aqui, essa linha, ela vai ser uma linha imaginária, essa linha não existe. Então, como que a gente faz isso? A gente vai pensar no seguinte: imagine que eu faço uma linha continuando a raiz da hélix, até chegar lá na parede da antihélix, ó. Eu faço uma linha continuando. Você pode até fazer no seu paciente nas primeiras vezes para ajudar, vocês vão ver no vídeo. Mas a partir do que você pega mais prática, você faz essa linha mentalmente, assim como a de baixo. Fazendo essa continuação da raiz da hélix, é uma primeira referência. Depois, a gente vai fazer essa linha que divide a concha cimba no meio, divide essa continuação da raiz da hélix no meio, e aqui na concha cava, em vez de dividir lá no meio, que esse risco iria lá para o buraquinho do ouvido, a gente vai fazer um corte mais raso, ó, porque vão ser apenas 3 pontinhos, né, que vão estar inseridos nessa parte superior da linha. Então, eu traço primeiro as linhas que continuam a raiz da hélix, depois eu divido essa concha no meio e aqui com um pouco mais cavadinho, tá? Então, do lado de cima, eu vou ter rim, bexiga, útero e próstata, pâncreas e vesícula, antes dessa linha. Abaixo, todos esses pontinhos, apesar de estar tudo separadinho, vai ser a região do intestino. Porque ó, aqui é duodeno, intestino delgado, intestino grosso, colo transverso e colo descendente. Então, como essa área, vocês vão ver na prática, é muito pequena, eu considero isso tudo como intestino. Então, independente do problema de intestino que a pessoa tiver, eu vou trabalhar essa área como um todo. Aqui vai caber mais ou menos 3 ou 4 sementes, tá? 3 ou 4 sementes que vão ocupar todo esse espaço. Aqui nessa área que ficou delimitada, eu vou ter de um lado o estômago e do outro o fígado. O fígado é uma área bem grande. Abaixo do fígado, eu ainda vou ter a área de baço ou relaxamento muscular. Lembra que eu falei para vocês evitar baço e pâncreas com grávidas? Por quê? O baço, ele tem essa questão do relaxamento muscular. Então a gente evita usar com grávidas. Mas para pessoas que têm dores, por exemplo, é um ótimo ponto para ser usado. Aqui nessa região cavadinha que a gente fez, vai ser cárdia, esôfago e boca. Então a gente também vai usar essa área, que vocês vão ver é bem pequena, cabe 2 ou 3 sementes aqui, para pessoas que têm
refluxo, tá? Porque a cárdia é um músculozinho que separa o esôfago do estômago e ela permite, quando ela está frouxa, que o suco gástrico suba. Então, para essas pessoas que têm refluxo ou esofagite, a gente vai usar esses pontos todos combinados, tá? Esôfago, boca e cárdia. A parte de tórax, que é essa parte da concha cava, ela vai ter 3 pontos na sequência, 3 áreas aqui na sequência, né? Que vão ser pulmão, coração, pulmão, tá? Porque eu tenho 2 pulmões e um coração, tá? Então, ainda tem também ó, as coronárias, que são as veias, as artérias do coração. Então, a gente vai considerar a coronária como parte intrínseca do coração. Então, toda essa área aqui, ela vai ser a área do tórax, coração, pulmão e outro pulmão, tá bom? Aqui vocês vão ver que ó, tem a área da traqueia, tá? Que é relacionada ao pulmão. Então, por isso que eu não considero esses pontos separados. Eu considero toda essa área como tórax, pulmão, coração, pulmão, ok? Então, nessa prancha, apesar de ter outras informações que vocês podem usar também, tá? Todas essas informações podem ser úteis em algum momento, mas a gente vai focar como ela é uma prancha de órgãos e vísceras, a gente vai focar nesse interno aqui, tá bom? Que já vai te dar bastante informação para você usar, principalmente nos órgãos ou em emoções, né? Como a gente já falou. Mas tem vários outros, ó. O Sheyman, ele mostra aqui de novo, útero e colo do útero, medula óssea, né? Que é parte de sistema... A medula óssea, ela produz o sangue, né? Então, o sistema sanguíneo. Enfim, depois a gente vai ver outras pranchas. Prancha músculo-esquelética. A prancha músculo-esquelética talvez seja a que a gente vai mais usar. Porque as pessoas que procuram massoterapia, procuram fisioterapia, normalmente elas têm dores. Então, essas pranchas vão ser as mais importantes. E elas são possivelmente as mais simples também. Como que a gente vai fazer? Lembra que aqui na prancha de órgãos e vísceras a gente fez essa continuação, né? E depois fez aquela divisão aqui, né? E depois cavou para pegar a parte de esôfago, boca e cárdia. Agora a gente vai pensar em outro tipo de divisão. A gente vai pegar desse pontinho no final da raiz da hélice e traçar 2 linhas nesse sentido diagonal, de forma a delimitar o corpo da antihélice. Percebe? A antihélice ela tem o corpo, a raiz superior e a raiz inferior. Então aqui eu tracei uma linha justamente para delimitar o que é corpo e o que é raiz, tá? Aqui também deveria ter outra linha para também delimitar o que é raiz e o que é corpo. Mas o corpo da antihélice, ele vai ter 3 grandes áreas, tá vendo? 1, 2 e 3, que serão as áreas de cervical, então vértebras cervicais, vértebras torácicas e vértebras lombares. Então, se a pessoa tem dor no pescoço, eu vou usar esse terço inicial, o terço inferior da antihélice. Se ele tem um problema na região torácica, eu vou usar o terço médio. Se ele tem um problema na lombar, eu vou usar o terço superior da antihélice. Então, na verdade, essas linhas elas servem só para você entender que o corpo da antihélice ele vai ser dividido em 3 partes. Dependendo do tipo de caso, a gente vai usar uma dessas áreas. Se a pessoa tem dor, se ela tem dor na coluna toda, a gente vai usar a coluna toda. E aqui a gente vai contar cada área como um ponto. Lembra que a gente falou que usa 11 pontos total? Só que, por exemplo, se eu for usar a região torácica, eu vou contar como um ponto, uma área. Eu não vou contar com o número de sementes que eu usar aqui, né? Então, se eu usar essa área toda, ela vai contar como um ponto, tá? Então é importante lembrar isso, porque senão você usa aqui 4, você fala, nossa, eu já usei os 3, que são os de abertura, mais 4, são 7, vai sobrar só 4 para eu usar, né? Então não, aqui você contaria só uma aplicação, ok? Bom, então essa é a coluna. Na sequência, na raiz inferior da antihélice, a gente ainda vai ter os pontos de lombar e ciático.
Então vamos supor que a pessoa apresente dor lombar e na ciática. Eu vou usar Sheyman, rim simpático, 3. Área de lombar, 4. Ponto lombar ciático, 5, 6. Certo? Eu ainda poderia usar aí mais 5 pontos, escolher à vontade, dependendo do caso da pessoa. Eu não preciso usar 11, tá? É no máximo 11. Num caso de dor lombar, eu usaria só essas 6 mesmo. Sheyman simpático, área de lombar, ponto lombar e ponto ciático, certo? Seriam 6 áreas. Depois da raiz inferior da antihélice, a gente vai para a raiz superior da antihélice. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que vão representar todo o membro inferior. Lembrando que aqui é como se a perna estivesse de cabeça para baixo, lembra lá? Ó? Olha lá, como se a perna estivesse de cabeça para baixo. Então, os pontos mais inferiores vão ser os do quadril e os pontos mais superiores vão ser os dos pés. Perceba aqui, ó. Ponto. Coxa femoral, coxa, joelho, perna e pé. Calcâneo, tornozelo e dedo dos pés. Então perceba que é como se eu enxergar essa raiz superior da antihélice como uma perna, eu vou colocar o ponto dependendo da região onde que a pessoa tem um problema. Então se for o joelho, ele vai estar localizado no meio da raiz. Se for o quadril, mais para cima, coxa, né? Se for perna, pé, tornozelo, é mais para cima. Então, é fácil entender isso aqui quando a gente pensa que existe 7 pontos e que, dependendo da altura que eu tenho o problema, vai ser a altura que eu vou colocar aqui. A mesma coisa vai valer para a escafa, só que no caso dos membros superiores. Tá? Aqui também eu vou ter 3, 6, 8 pontos, certo? E esses pontos vão estar distribuídos igualmente nessa região e também de cabeça para baixo. Então, olha aqui, clavícula, ombro, tecidos moles, cotovelo, braço, punho, mão, dedos das mãos. Quando eu pego toda a escafa, eu tenho que ficar atento para fazer a cabaninha, para saber aonde é o fundo da fossa escafoide. Porque senão, dependendo da orelha, se ela for aberta, eu acabo fazendo os pontos na cabaninha da hélice, ok? Então tem que fazer esse empurre da hélice para eu ver realmente onde é o fundo da fossa escafoide. Isso é um erro bem comum na hora de aplicar. Então é lá no fundinho da fossa, eu pego toda essa extensão dela e divido em 8 pontos. E cada ponto vai ter a sua altura correspondente à medida que for subindo aqui, né? Então também é bem simples. E a última parte dessa prancha seria a parte de cabeça, tá? Onde a gente vai ter occipital, temporal e frontal, como se fosse de trás para frente, occipital, temporal e frontal. Esses pontos, eles vão cobrir toda a região da cabeça. Então aqui a gente fecha, ó, cabeça, olha como é que é a sequência. Cabeça, cervical, torácica, lombar, lombar ciático, membros inferiores e membros superiores. Junto com a outra prancha, que seriam as pranchas de órgãos e vísceras, basicamente você vai cumprir 90% de tudo que você vai precisar, tá? Da demanda, pelo menos a demanda que eu observo no consultório, tá? Pouquíssimas pessoas buscam auriculoterapia fora essas queixas, né? Queixas de dores ou queixas emocionais. É claro que pode aparecer, mas não muito, tá? Então essa é a segunda prancha, que é a prancha músculo-esquelética. A última prancha vai ser a prancha do sistema endócrino no sistema nervoso. Bom, aqui a gente vai focar principalmente nessa área de trago, antitrago e incisura. Nesse ponto vai estar localizada a maior parte dos pontos relacionados ao sistema endócrino. Lembrando que o sistema endócrino é o sistema hormonal, é aquilo que mexe com todos os hormônios do corpo, seja eles relacionados a metabolismo, seja eles relacionados à compulsão, à fome, vícios, etc. Quando esse ponto ele está fechado, no caso desses pontos aqui,
quer dizer que eles estão no fundo. No caso aqui, eles estão do lado contrário, né? Porque o antitrago, ele forma uma parede interna e forma uma parede externa. Ele é como se fosse uma montanha. Eu tenho a face de dentro e eu tenho a face de fora, tá? Como o desenho aqui é bidimensional, a gente não consegue ver, mas aqui ele é uma crista e do outro lado desce para a concha cava. Então esses pontos pretinhos, eles estão atrás aqui do antitrago, ok? Porque eles estão na fossa. Quando ele é fechadinho é porque ele está na fossa lá no fundo, tá? Quando ele está abertinho é porque ele está na parte alta, em alto relevo. Então olha aqui na incisura lá, ó, esses pontinhos eles vão estar bem lá no fundo, quase dentro do buraquinho do ouvido. Esses aqui vão estar na parte de trás dessa paredinha do antitrago, ok? E aqui nessa parede de trás do antitrago, a gente vai ter esses pontos super fortes, que são hipotálamo, epífise, hipófise e subcórtex. Esses 4 pontos, eles vão controlar toda a questão hormonal do corpo, seja metabolismo, seja emocional. Então aqui já vai mais uma dica. Vamos supor que eu quero trabalhar com raiva, que foi o exemplo que eu dei lá atrás. Eu vou trabalhar Shenmen simpático, porque eu uso sempre. Vou trabalhar o fígado, porque eu sei que o fígado é o órgão relacionado à raiva, a vesícula biliar. E vou trabalhar também esses pontos aqui de trás, ó. Então eu vou colocar os pontinhos na parte de trás do antitrago também para potencializar o efeito do que eu estou buscando, ok? Esses pontos aqui, metabolismo endócrino, a gente vai usar principalmente pessoas que querem emagrecer ou pessoas que têm dificuldade em engordar. São pontos metabólicos, tá? Então são pontos que vão ser usados para esse fim. Esses pontos, fome, sede, fome e vícios, que são esses 3 aqui, eles vão estar, quando eu empurro o meu trago, vai formar essa primeira linha, essa dobrinha, né? E essa dobrinha vai ser onde vão estar esses pontos de fome, sede e vícios. Fome, sede e vícios, se eu colocar eles sozinhos, eu vou estar estimulando a fome, eu vou estar estimulando a compulsão. Se eu colocar os 3 pontos junto com esses aqui, ó, de epífise, hipófise e subcórtex, eu vou estar inibindo essa fome, sede e vícios. Eu vou estar inibindo essa compulsão. Então perceba que não é a acupuntura não emagrece, não é isso que você tem que vender. Você vende um serviço onde ela vai ser um complemento para a pessoa perder a compulsão. Então a compulsão pela comida faz a pessoa engordar, então a gente vai atuar junto para inibir essa compulsão, atuando em fome, sede e vícios e esses pontos de epífise, hipófise, hipotálamo e subcórtex, ok? Então seriam esses 3, mais esses 4 juntos para inibir a fome, inibir o vício, ok? Se for para a parte de emagrecimento, eu vou usar esses pontos aqui que estão lá no chãozinho da concha cava, tá? Na linha da incisura aqui, da incisura intertragal. Eu ainda vou ter aqui o ponto de hipertensão e ali em cima, ó, na concha triangular acima do Shenmen, o ponto de hipotensão. Eu vou usar sempre os 2 juntos, seja para hipo, seja para hiper. Então a pessoa fala, ó, eu tenho pressão alta, beleza, eu vou usar hipo e hiper junto. Ah, eu tenho pressão baixa, mesma coisa, pressão hipo e hiperpressão, hipotensão. Então, pessoal, vocês veem que não é difícil, ó. No caso de hipotensão, então, como é que ficaria? Shenmen simpático, hipo e hipertensão. Simples assim, tá? Ah, mas ele ainda tem também uma dor na cervical. Tudo bem, põe na região cervical, né? Que é eu pego o corpo aqui da antihélix, né? Penso que estou dividindo em 3. Pego a primeira parte, cervical, e posso inclusive pôr um pontinho de relaxamento muscular, tá? Então você vai montando como se fosse uma receita. Você abre com os 3 pontos e depois você pode usar à vontade, desde que dê no máximo 11 áreas ou pontos de trabalho, ok? Então essa é a última prancha.
Da mesma forma que eu falei do outro lado, existem muitos pontos, por exemplo, cerebelo, tireoide, tronco cerebral. Todos esses pontos, eles vão ter utilidade, mas normalmente a gente não usa eles, não tem uma demanda para esse tipo de queixa, mas está aqui sempre para vocês ficarem de olho. O único que pode ter dúvida aqui seria o Ping Xuan superior e o Ping Xuan inferior. O Ping Xuan superior, ele está ali fazendo um triângulozinho com hipotensão e Shenmen. E o Ping Xuan inferior, ele vai estar ali no topo, né? Pode ver que ele está abertinho, então ele está em alto relevo, no topo do antitrago. O Ping Xuan inferior, ele trabalha tudo que é do diafragma para cima. Então, dor de ombro, dor de cabeça, sinusite, qualquer coisa que seja do diafragma para cima. O inferior, tá? É o contrário. O inferior trabalha o diafragma para cima e o superior trabalha do diafragma para baixo. Então, o Ping Xuan superior trabalharia dores abdominais, problemas eréteis, por exemplo, trabalharia dor de joelho, enfim, qualquer coisa que for do diafragma para baixo. Bom, o restante eu acho que é autoexplicativo, tá? Existem esses outros pontos que a gente vai estar trabalhando. Tem a parte do lóbulo que ficou faltando. A parte do lóbulo, a gente vai fazer linhas que dividem esse lóbulo em 11 partes iguais, tá? Eu traço uma linha abaixo da incisura intertragal, horizontal. Depois traço uma linha atrás da incisura intertragal de forma vertical. Então, eu vou ter uma linha horizontal e uma linha vertical. Depois eu traço mais 2 linhas horizontais abaixo e 2 linhas verticais abaixo, atrás da primeira aqui, tá? Então, a incisura vai ser a esquina das 2 primeiras linhas. Depois eu traço mais 2 para baixo e 2 à frente. De forma que vai sobrar 11 quadradinhos, tá? 11 quadradinhos. E aí, a gente vai usar esses quadradinhos como referência para achar alguns pontos que vão estar principalmente nessas aqui, tá vendo? Ó? Então, uma linha abaixo e uma linha à frente. Depois, mais 2 abaixo e mais 2 à frente. Forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Nessa segunda linha, última coluna, eu vou ter o ponto de tensão. Tá? É um ponto que vai trabalhar as tensões, pessoa muito tensa, tá? Pode ser combinado junto com o relaxamento muscular, por exemplo, tá? E os outros pontos, eles vão ter diversas funções, por exemplo, o do meio, que é onde normalmente as pessoas furam a orelha, é o ponto do olho, tá? Então pode acontecer da pessoa buscar você justamente para você fazer essas linhas para saber aonde furar a orelha da criança. Então, você vai fazer isso, ó, uma linha horizontal abaixo, uma vertical logo à frente da incisura, depois mais 2 e mais 2. Traçou essas 11? Ah, pessoal, e uma dica, puxa a orelha para fazer isso, tá? Porque a orelha é muito pequenininha. Então, puxa, pega uma canetinha bem fina, faz as linhas, ache esse quadrante do meio e saia um pouquinho dele, venha para frente. E aqui é a região onde você vai pedir para a pessoa furar, certo? Essa regiãozinha aqui, ó. Então você faz os quadradinhos, mostra para a mãe, olha mãe, essa região é a região do olho. Então você vai fugir um pouquinho e vir para frente, aí aqui você pode furar. Ah, mas eu tenho vários furos. Faz mal? Não. Se você fez um furo em cima do olho, pessoal, em cima da região do olho, você perdeu esse ponto. Você não vai ter ele mais para trabalhar uma auriculoterapia. Mas a pessoa não vai ficar cega, ela não vai ter problema visual por causa disso, tá bom? Então você simplesmente faz isso. Tem muita gente que procura consulta só para fazer isso. É uma consulta bem fácil aí que você vai ganhar seu dinheiro sem muito esforço, tá? Só aprendendo a fazer essas linhas. De resto, eu acredito que seja tudo meio autoexplicativo, tá? Olha aqui para vocês verem, ó. Temporal, né, muscular, frontal muscular e temporal muscular. São os pontos que estão logo abaixo daqueles de cabeça que a gente viu, que é o occipital, temporal e frontal. Então, toda essa área aqui, ó, vai ser a área de cabeça, tá? Eu aprendi que com o tempo, a acupuntura, apesar dela ser específica,
não é tanto. Você pode considerar essa área como a cabeça. Ah, mas eu fugi um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Não se importe com isso, tá? Tente abranger, porque eu preciso que exista pressão mecânica na região. Desde que eu coloque a minha semente, aperte e oriente a pessoa a apertar esse ponto com frequência, eu vou estar fazendo o efeito sobre o ponto, tá? Então não se preocupe se fugir um pouquinho para lá, outro para cá. Por exemplo, professor, o Shenman, se eu descer reto, eu vou dar em pâncreas. Não, pode confiar. Se você descer reto, você vai dar em rim. Aqui pelo desenho não vai estar tão preciso quanto no corpo, tá? Então, siga as referências que eu estou passando, que você vai ter sucesso no seu tratamento, ok? Vá para os vídeos, procure aplicar, tente usar o máximo possível e qualquer coisa entre em contato comigo que eu estou à disposição para tirar as dúvidas, ok? Procure mais cursos que a gente tem dentro do nossa grade. Eu tenho certeza que você vai achar coisas muito importantes que vão te ajudar a resolver o problema dos seus pacientes cada vez mais rápido, ok? Grande abraço para vocês, vejo vocês em outro curso.